Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o texto de hoje é bastante conhecido de todos nós. O relato do episódio da mulher adúltera e de como os fariseus, apoiados supostamente na lei mosaica, queriam dar fim àquela mulher, queriam apedrejá-la, e como Jesus Cristo ousou acolhê-la, ainda que o seu pecado, à vista de todos, publicamente fosse um enorme pecado, punível com as maiores penas e as mais dolorosas, inclusive com a morte. A adúltera, e eu chamo a atenção de vocês para isso, a adúltera aqui não está sozinha, não está isolada, não é um personagem que fala sobre ela mesma apenas e tão somente. A adúltera do Evangelho representa a humanidade inteira. A humanidade que busca felicidade, a humanidade que busca amor e não encontra amor nem felicidade na sua casa, junto aos seus, nem mesmo dentro de si própria. É o caso da mulher adúltera. E por conta disso vai procurar felicidade e amor fora de si e fora do seu ambiente e fora do convívio com os seus, supostamente seus entes queridos, muito amados. Aqui, a mulher adúltera coincide com o episódio da mulher samaritana. Vocês lembram-se daquele diálogo que Jesus Cristo travou com aquela mulher à beira do poço de Jacó, quando lá pelas tantas ele diz: vai chamar teu marido e o traz aqui. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: falaste bem, porque tiveste 5 maridos e este último com quem estás agora ainda não é o teu marido. A mulher samaritana, a exemplo da mulher adúltera, também buscava amor e felicidade. E muitos homens, e mesmo o último homem, não era ainda o seu homem, não era ainda capaz de dar-lhe aquilo que ela buscava, aparentemente a partir de um desejo legítimo. Entretanto, não era capaz de receber de lado nenhum e de ninguém. Então, o adultério no texto é muito mais do que um pecado meramente de conotação e de caráter sexual. Adultério aqui trata-se, no fundo, de enganar-nos a nós próprios, buscando a coisa certa no lugar errado, com as pessoas erradas e do jeito errado. Porque não basta buscar aquilo que é bom e que é justo, é preciso saber que método nós utilizamos para alcançar isso, em que lugar nós buscamos alcançá-lo e com que pessoas, de que forma, com que estratégia ou coisa semelhante. E isso tudo está no bojo
Porque se a gente buscar a coisa certa no lugar errado, ele vai encontrar nada ou vai encontrar a coisa errada. É aquela história que eu disse para você já algumas vezes, do homem que buscava encontrar as chaves dele embaixo de um poste na frente da sua casa, uma claridade enorme, e ele procurando as chaves da sua casa que havia perdido. Uns colegas vieram e viram aquilo, tornaram-se solidários a ele, foram buscar também, procuravam um para cá e outro para lá, embaixo do bendito poste. Lá pelas tantas, alguém perguntou: você, compadre, tem certeza que perdeu as suas chaves? Foi aqui? Ele disse: não perdi, foi lá fora, mas lá está escuro. Você não vai encontrar a coisa certa só porque aquele lugar é mais cômodo de procurar. Vá para a escuridão, lá onde você perdeu. E por mais difícil que seja, lá é mais provável que você encontre. Então eu acho que a gente às vezes busca isso na vida da gente. Então, quando a gente vai buscar a coisa certa no lugar errado, é como pedir felicidade a quem não nos pode dar felicidade. É pedir o infinito a quem é finito e limitado como nós somos. Isso se aplica igualmente à busca do prazer, do sexo, do dinheiro, do poder, da fama, do status, da reputação, do reconhecimento público ou de qualquer coisa nesse nível. E o mais interessante e trágico é que quando nós agimos assim, nós corremos o risco de acusar os outros de serem eles a fonte da nossa infelicidade. A gente busca ser feliz no outro e aí de repente a gente se frustra e aí vai apontar o dedo para o outro. Foi você que me fez infeliz. A culpa é sua por eu não me realizar, por eu ficar parada no tempo, por eu não ter crescido, por não ter alcançado as minhas metas e os meus objetivos. E haja apontação de dedo para as pessoas. Agora, essas pessoas que apontam o dedo e acusam os outros de serem a causa da sua infelicidade, às vezes esquecem-se de que lá atrás, uns bons anos atrás, quando as coisas começaram na relação, essas pessoas elegeram os outros como a razão de ser da sua felicidade. Escolheram aquelas pessoas e disseram: você vai me fazer feliz. E as palavras nós conhecemos, mais ou menos assim: você é tudo para mim. É assim que a gente diz para os outros: sem você eu não sou nada, só você me faz feliz. Quando a gente elege a pessoa a uma condição e a coloca num pedestal nessa estatura, naturalmente a gente já sabe o que vai acontecer, porque ninguém pode assumir nos seus ombros essa responsabilidade de fazer ninguém feliz. Não temos nem esse direito nem essa obrigação, porque não podemos. Não possuímos os elementos necessários para que isso aconteça. A nossa limitação, porque fomos feitos desse barro que é frágil, do qual também foi feita a pessoa que aposta em nós como fonte da sua felicidade, essa limitação está presente nos e noutros. Então, que ninguém eleja ninguém como fonte da sua felicidade, e alguém que foi eleito como fonte da felicidade de alguém, não aceite essa eleição, não tome posse no dia de assumir. Passe aquilo que é do outro para o outro, fique apenas com aquilo que é seu. E todo dia a gente tem que perguntar o que eu posso e o que eu não posso, porque às vezes a gente quer fazer o que não pode e passa a vida inteira se desgastando com isso e não faz nada, quando é o tempo de que a gente precisa para fazer o que pode. E fazer o que pode, só o que pode, é tudo que a vida espera de nós. Quem faz o que pode na vida, faz tudo que a vida aposta, espera, investe nele, para que ele faça. E cada um tem a sua possibilidade, tem o seu recurso. Ninguém se compara à possibilidade, ao poder, aos potenciais dos outros que estão do nosso lado. E é por isso que é bom a gente se conhecer nesse aspecto. E aí eu me lembrei da história. Meu pai contava daquela mulher que depois de casada uns anos, foi lá brigar com o marido e disse: olha, se eu soubesse que você era tão pobre como você é, eu não teria me casado com você. Ele só não foi por falta de aviso. Você se lembra que todo dia eu dizia para você que você é tudo que eu tenho na vida. É bom ter cuidado com esse tudo que a gente tem.
Então, o que é que Jesus Cristo faz diante da mulher adúltera e também o fez diante da mulher samaritana? Ele simplesmente coloca essas pessoas no caminho de volta para elas próprias. Só isso. Quando a gente perde alguém que se afasta da gente, deliberadamente nos deixa, e aí eu penso, por exemplo, nos homens ou nas mulheres que deixam-se uns aos outros. Quando a gente perde alguém porque alguém muito querido morre, quando a gente perde um filho, porque o filho saiu de casa depois de um convívio de 17, 18, 20 anos, e agora está longe, e a gente vai ver uma vez aqui, outra acolá. No fundo, mais do que algo negativo que nos possa frustrar ou diminuir o nosso ânimo em relação à vida, é algo extremamente positivo e necessário. É a vida, para não dizer Deus, devolvendo-nos a nós próprios. Porque a única pessoa que você tem na vida é você. E você vai ter você até o final dela. As outras pessoas todas você acha que tem. E por algum período você pode ter a companhia dessas pessoas, não mais do que isso. Porque às vezes estão convivendo com você, mas sonham sonhos diferentes do seu, antagônicos aos seus, totalmente distintos daquilo que você pensa em relação à vida. Então você não tem absolutamente ninguém, esse domínio não lhe pertence. Agora, minimamente você se compreende, ou deve se compreender, deve se ter, deve se possuir, para que a vida não seja frustrante ao longo de seus dias. Depois, o segundo detalhe desse texto é que os escribas e fariseus que pegam pedras para atirar naquela mulher adúltera, acusando-na, são apenas homens, não há lá nenhuma mulher, são apenas homens. Com isso, Jesus Cristo denuncia uma sociedade machista, ontem, hoje e sempre, uma sociedade patriarcalista, onde o elemento masculino é o elemento definidor da vida, é a baliza a partir da qual as pessoas analisam quem é quem na história. Então, é uma sociedade que condena as mulheres em tudo e por tudo e favorece em tudo e por tudo aos homens. A estes tudo é permitido, a aquelas nada em absoluto é permitido. A mulher não pode cometer adultério sozinha, pelo amor de Deus. Onde é que está o marmanjo? Onde é que está o homem? Onde é que está aquele que adulterou com ela? Não está lá. Ninguém quer saber disso. Ninguém tem pedras nas mãos para jogar contra ele. Ninguém minimamente vai à procura dele. Mas a mulher está lá, no centro dessa trama. Vejam só o quanto esse desequilíbrio é forte na época de Jesus Cristo e, de alguma maneira, ainda hoje, na nossa época. O que isso quer dizer é que todos nós, de alguma maneira, temos alguma responsabilidade no pecado dos outros. Ninguém peca sozinho. Todos nós, mais perto ou mais longe, direto ou indiretamente, com maior consciência e com menor consciência, nós temos a ver com as dificuldades alheias. Então ninguém pode atirar pedras em ninguém, nunca. Depois tem um terceiro elemento importante nesse evangelho, que eu acho que é muito interessante. Jesus Cristo, quando ouve aquelas acusações todas dos homens relacionadas àquela mulher, ele baixa a cabeça e começa a escrever no chão, brincar com terra. O que é que esse gesto de Jesus Cristo quer dizer? E o Evangelho repete, cita por duas vezes que Jesus Cristo escrevia no chão, depois disse algumas coisas e escreveu no chão outra vez. Esse gesto quer dizer algo muito importante. Enquanto os fariseus condenam aquela mulher, Jesus escrevendo no chão, apenas diz que não lhes dá a menor atenção. Jesus não demonstra qualquer interesse por aquilo que dizem contra aquela mulher. Ele não está nem aí para as acusações feitas por aqueles homens sobre aquela mulher. E por que isso? Porque talvez, onde todos viam uma pecadora, Jesus Cristo via um ser humano.
Onde todos enxergavam uma mulher adúltera, Jesus Cristo enxergava apenas uma mulher iludida, enganada, inconsciente, alienada, perdida, fora do seu eixo, fora dela mesma. Onde todos apostavam no fim trágico daquela mulher, ele vislumbrava, quem sabe, o despertar de uma nova vida, o desabrochar de uma consciência diferente e revolucionária. Onde parecia chegar ao termo, Jesus Cristo estava dando um novo começo, estava permitindo o início de uma nova realidade, encarnada naquela mulher, por mais pecadora e digna de penalidade que fosse. E esse é um dado que a gente não pode esquecer, porque Deus não olha para o mal. A visão divina não é compatível com o mal. Não podemos misturar em nenhum momento Deus com o mal. É algo que até a lógica, filosoficamente falando, não nos permite fazer. Ora, Deus não olha nem se interessa pelos nossos pecados. Nós é que temos de olhar e nos interessar por eles em algum momento da nossa vida, quando ganhamos consciência e queremos melhorar a nossa própria vida. Então o pecado não nos interessa a nós, a Deus não. Deus não quer saber do seu pecado para nada, absolutamente para nada. Ele nem vê o seu pecado. Por quê? Porque o olhar de Deus está voltado para outra direção, para outras coisas totalmente diferentes das nossas coisas, daquelas que nos incomodam. Hoje se vê pecado, demônio em tudo. Já perceberam? Se você segue esses pastores ou mesmo sacerdotes da internet que juntam milhões de pessoas, a tônica do discurso é a tônica do pecado, é a tônica do demônio, da tentação e da pureza excessiva, elevada à sua máxima potência. Temos que buscar essa pureza. Se você for ouvir o discurso direitinho, você tem que ser mais puro do que Deus um dia foi, porque senão você não entra no céu. E se você olhar com mais atenção, um pecado, por mais simples que seja, afasta você mortalmente de Deus. É uma ferida que você faz nascer no coração de Deus. E quem fica ouvindo essas coisas o tempo inteiro e entra nessa cantiga convencido de que está certo, e eu fico esperando, antevendo a frustração, porque isso não vai ter um bom resultado. Hoje se vê pecado, repito, e demônio em tudo. Isso me faz lembrar, quando eu estava em Portugal, eu fui trocar de carro, de um carro velhinho, e precisava de um carro melhor, porque eu andava muitos quilômetros, com 3 paróquias, e aí eu não sabia que carro comprar, desses mais simples. Me levaram a uma concessionária, lembro-me da Peugeot, e eu vi pela primeira vez um carro que eu nunca tinha visto lá, que eu nunca tinha olhado, nunca tinha prestado atenção, que era um Peugeot 106 Plus, me lembro direitinho, né? Mostraram para mim o carro, era um dos mais baratos, e era óleo, facilitava para mim em termos de economia também. E eu disse, não tinha visto esse carro, não conhecia, fiz o test drive, gostei do carro, achei um carro muito bonitinho, arrumadinho e pequenininho, dava para mim. A partir daquele dia, desde que saí da concessionária, em todo lugar eu vi aquele carro. Toda rua eu vi passando 2 ou 3 na minha frente. Chegava num lugar, um estacionamento, parece que o que mais tinha era aquele carro. Eu nunca tinha visto antes, porque eu nunca tinha prestado atenção antes. Você pode ter uma vida muito tranquilinha, calminha, arrumadinha, está tudo certo na sua vida, não tem nada funcionando de forma tão estranha, não tem nada exagerado que lhe possa preocupar tanto. Seus pecados, seus erros, suas falhas são as cotidianas, que a própria celebração da Eucaristia, no começo, dentro do ato penitencial, pode muito bem sanar, e ela foi feita para isso. Entretanto, quando você escuta uma vez, 2, 3, 10, 100, alguém martelando na sua cabeça, que isso é pecado, tenha cuidado com o seu pecado, isso lhe mata, você está ferindo o coração de Deus, você vai começar a ver pecado em toda esquina, vai abrir uma porta e vai ver um demônio tentador, uma lança, olhando com os olhos esbugalhados para você, e dizendo, se você errar mais uma vez, eu lhe pego. É muito importante que a gente tenha esse esclarecimento e esse cuidado,
para que a gente não se iluda enormizando, aumentando, avolumando aquilo que sempre foi de um tamanho pequeno. E é preciso que essa consciência muito lúcida esteja presente em nós. Depois, Jesus Cristo diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saem, ninguém atira pedra naquela mulher. Por quê? Porque somos todos iguais na fragilidade e na condição de pecadores. Ninguém está à frente de ninguém. Ninguém é superior ou melhor do que ninguém. Mas também ninguém está tão atrás de ninguém. Porque aquilo de mal que alguém fez, eu posso fazer, se não fiz ainda. E São Paulo dizia: quem está de pé, cuide-se para não cair. Porque a coisa mais fácil do mundo é alguém cair quando está de pé. Quando está sentado é mais difícil. Só sou numa cadeira dessa, de vez em quando quebram aqui. Mas de pé é mais fácil. Deitado, muito mais complicado ainda para se cair. Então é preciso que a gente que está de pé e que olhe os outros assim, com um olhar de grandeza, achando que ele é melhor do que os outros, tenha cuidado, porque por um nada você vai ao chão. E às vezes seu tombo é muito maior do que todos os outros que você acha que estão no chão antes de você. Então esse cuidado para a gente não apontar o dedo para ninguém. O que Jesus faz é nos obrigar a olhar para nós próprios, para os nossos próprios pecados, porque só condena os outros quem ainda não se encontrou consigo próprio, quem ainda não se conhece minimamente, não sabe da sua verdade ou da sua mentira. Aí ousa apontar o dedo, julgar e condenar as pessoas. Mas se você se conhece e você é honesto consigo próprio, você vai pensar 1000 vezes antes de julgar quem quer que seja. Pecar é inerente ao ser humano, a esse barro frágil de que todos nós fomos feitos. Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado, porque quando a gente joga pedra no outro, pode ser que volte e bata na gente. É como aquele rapaz que era muito peralta, e ele não chegava em casa à noite para dormir sem ter feito uma coisa ruim durante o dia. Qualquer coisa que não prestasse, ele tinha que fazer. E ele estava chegando em casa já à noite, às 8 da noite, e pensou: mas não fiz nada que não prestasse hoje, ainda está em tempo. Ele saiu na porta de casa, ouviu um barulho, parece que estava vendo um comício, muita gente ali numa praça, e ele estava num lugar mais alto, num plano alto, e ele foi para lá e viu aquela multidão. Pegou uma pedra e jogou no meio do povo e correu para casa. Entrou, fechou a porta, deitou-se e pronto. Daqui a pouco tocou o telefone, ele atendeu. Disseram: é fulano de tal, sou eu. Corra para cá depressa na praça, porque jogaram uma pedra no comício e bateu na cabeça de sua mãe. Quem joga pedra nos outros é capaz de bater em si ou nos seus. É bom ter esse cuidado naturalmente. Agora, nesse sentido, Jesus deseja que nós evitemos toda e qualquer hipocrisia. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Ao pé da letra, no grego, hipócrita é aquele que trabalha no palco, que encena. É o artista por natureza. Jesus não quer que nós condenemos nos outros aquilo que também nós fazemos. Jesus quer que nós evitemos todo e qualquer puritanismo ou falso moralismo. A pior coisa do mundo é gente dissimulada. Eu e vocês sabemos disso. É gente falsa e falsificada. É a falta de sinceridade e honestidade. Jesus, no seu tempo, batia nessas pessoas sem pena e nem dó. Porque ele sabia que quando você é falso, você se falsifica, você falseia a sua vida e vive nisso o tempo inteiro, você está perdendo a chance de viver a sua vida do jeito que ela é. Você está tirando, ultrajando, minando a autenticidade, a originalidade de uma vida que é a sua, pelo menos, jogando a sua vida fora. Isso é um pecado grave contra o Espírito Santo, que age em você, querendo que você seja o máximo de você, dentro daquilo que você é verdadeiramente, e você se recusa a ser, para simular ser uma outra coisa, uma outra pessoa, num comportamento, na expressão de valores que você não tem,
efetivamente dentro de você. A pessoa falsa é muito complicado. Quando se vê uma pessoa muito moralista, e eu tenho essa experiência, e eu digo a vocês, se um de vocês topar uma pessoa excessivamente moralista, é provável que seja mais imoral do que todas as outras que ela usa. Usa o moralismo exacerbado para se esconder por trás dele. Quando você encontrar na sua vida uma pessoa que é perfeita, perfeitíssima, não tem um defeito, um pecado, e faz questão de se mostrar como tal, se você levantar um tapete da vida dessa pessoa, é sujeira para todo lado. Porque ninguém é essa perfeição toda. Ninguém tem essa bola toda consigo. Por isso que é preciso e é mais interessante a gente mostrar-se como a gente é, inclusive nos defeitos e nas falhas da gente. Porque nós somos assim. Vocês lembram-se de alguns meses atrás, talvez mais de um ano, quando o Papa Francisco estava na Praça de São Pedro, fragilizado, estava passando na cadeira de rodas, ou era a pé, não lembro, e uma senhora pegou na mão dele e puxou com força para cima dela, e ele quase caía, e ele reclamou da mulher e bateu na mão dela. Não se faz isso com uma pessoa idosa como eu, por exemplo. E meio mundo reclamou do Papa, porque o Papa não poderia ter chamado a atenção daquela mulher. A mulher ia ficar com trauma pro resto da vida. E o Papa ia ficar morto pro resto da vida. Ele foi o que ele é. Ele foi honesto, ele foi sincero, ele reagiu conforme lhe foi pedido naquele exato momento. Mostrou que era gente de carne e osso e que tem a possibilidade, a capacidade e o direito de ser gente em qualquer lugar. Porque disso a gente não pode abdicar absolutamente nunca, por qualquer razão que seja. Então, quando a gente encontra uma pessoa assim, a gente deve ter cuidado. Isso que eu estou falando não é sentença matemática, que todas as pessoas moralistas ou muito santas, elas escondam coisas. Não, isso não é uma sentença matemática, mas é ciência de observação. Se alguém tem dúvida, observe, é capaz de encontrar essa verdade sobre a qual eu estou falando e tirar suas próprias conclusões. Todos saíram e ficou só Jesus com aquela mulher. Esta é uma condição do nosso juízo final, onde cada um de nós vai estar frente a frente, tete a tete com Deus. No juízo final, creio eu, não haverá ninguém nos apontando o dedo ou com pedras na mão para nos condenar. E Deus nunca nos vai perguntar: e aí, como é que está seu marido? Como é que está seu irmão? E aquele filho querido que saiu de casa? E seu cunhado melhorou? Jesus vai perguntar: o que é que você fez com a vida que eu lhe dei? O que é que você fez com os dons e talentos que você recebeu? É você e você próprio. É você e você próprio diante do seu Deus. Então, o fato de todo mundo ter saído, deixado essa mulher sozinha, significa que essa é a condição na qual nós estaremos. Porque, no fundo, é a condição na qual nós já estamos. Nós somos sozinhos. A gente se ilude achando que é com os outros. Não é. Você não tem ninguém perto de você. Porque o seu núcleo, o seu centro fundamental, você não pode dividir, não pode partilhar com ninguém, ainda que você queira. Não dá. Todas as grandes alegrias que um ser humano experimenta, ele experimenta sozinho. Ele vai dizer para alguém muito amado, muito querido e tal, e a pessoa às vezes faz até desdém. Nem liga. As grandes dores, tristezas e sofrimentos, você também experimenta sozinho. Você está no seu leito de dor no hospital, passou por uma cirurgia terrível, inesperada, aí depois chega alguém que lhe ama, e aí pega na sua mão, você abre os olhos e vê aquela pessoa, é algum conforto para você, claro, mas a dor continua sendo a sua dor. O desespero, o medo de morrer continua sendo o seu desespero, o seu medo. E quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. Então é preciso que a gente assuma essa solidão da gente e saiba que nós somos assim. E quanto mais a gente criar condições favoráveis para experimentá-la de forma saudável, para que ela não nos sufoque, não nos afete de forma negativa,
mais nós ganharemos pontos diante da vida e daquilo que a vida equilibrada espera de nós. Foram saindo, e aqui eu termino, a começar pelos mais velhos. Um a um foi soltando as pedras nas suas mãos. A começar por quem era mais velho. Esse é um outro detalhe interessante, porque a idade, muitas vezes, nós elegemos a idade como sendo assim um grande valor. Respeito fulano, ele é idoso. Não é assim? Como se o fato dele ser idoso lhe deu um pedestal de grandeza, um arcabouço moral, que agora ele pode olhar para os outros como alguém superior, porque é idoso, chegou a idade para ele. Olha, a idade nem sempre nos favorece em nada. Em nada, se a gente não tiver cuidado. Os mais velhos nem sempre são os mais experientes, nem sempre são os mais sábios, nem sempre são aqueles que conquistaram maior dignidade e estão à altura da sua idade. Nem sempre. Às vezes, os mais velhos são bem piores do que os mais novos, ou iguais aos mais novos, porque a idade não confere nada em absoluto a ninguém. A ruindade não tem preferência de idade. Nós sabemos disso. Se você for um jovem ignorante, depois tornou-se adulto, um adulto ignorante, não é porque você agora passou dos 65 que vai se tornar um velho sábio e educado. O mais provável é que seja um velho ignorante. Por isso que a sabedoria dos antigos diz que o fim sempre depende do começo. Onde é que você quer chegar e veja onde é que você está. E o que é que está fazendo para chegar onde quer chegar. Imprima a mudança, a alteração na sua vida agora, em vista do que você quer ganhar lá na frente. Porque se não fizer isso, não vai haver milagre de última hora. Milagre acontece, mas não é o feijão com arroz de cada dia, e não privilegia todas as pessoas. Então é preciso que você seja o fazedor do seu próprio milagre, e vá provocando e produzindo as alterações que você acha necessárias, compatíveis naturalmente com o fim que você deseja encontrar lá na frente. Isso me lembra aquele paciente psiquiátrico que fez um tratamento com um médico, e ele dizia que era um caroço de milho, e o médico fez uma terapia longa, quase um ano, para convencer aquele cidadão de que ele não era um caroço de milho, ele era um cidadão, ele era um sujeito, era um ser humano. E muitos medicamentos, muita conversa, muita reunião, muita escuta, até que ele recebeu alta. Nesse dia ele deu um abraço grande no médico, estava muito feliz, porque, claro, acabou essa ideia louca de que ele era um caroço de milho. O médico satisfeitíssimo, porque o resultado aconteceu, o rapaz mais ainda, pagou a conta, saiu do consultório. 2 minutos depois ele voltou correndo, abriu a porta do consultório, pulou no colo do médico, se tremendo todo. O médico disse: "O que foi que houve com você, pelo amor de Deus?" Ele disse: "Doutor, eu encontrei uma galinha lá fora." E o médico disse: "Mas você já não está certíssimo de que você não é caroço de milho?" Ele disse: "Doutor, eu estou, mas e a galinha sabe?" Às vezes a gente passa a vida inteira fazendo uma coisa e na velhice vai fazer a mesma coisa. Não há milagre diante de nós. Ou você faz diferente lá atrás, ou se não fez, faz agora, porque sempre é tempo, a gente nunca está atrasado demais para fazer a coisa certa, ou não vai de forma alguma saborear qualquer resultado distinto desse. Vai ser todo ele na mesma proporção que você semeou. E por último, Jesus diz: vai e não tornes a pecar. Como é que a gente pode traduzir essa palavra de Cristo? Vá e não torne a procurar felicidade fora de você, pelo amor de Deus, porque você vai quebrar a cara de novo. Essa é a tradução real. Não é vai e não faça esse pecado que você cometeu, esse pecadinho, esse grande pecado, porque aí você não vai fazer aquele, mas vai fazer outros.
O que Cristo quer é que você se volte para o seu centro e não procure mais em ninguém fora de você, em nada fora de você, aquilo que só vai encontrar dentro de você. Se você olhar para você o tempo inteiro, vai encontrar as respostas que buscou lá fora, em meio a tantas pessoas. Que esse itinerário da mulher adúltera nos sirva de alguma maneira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.